a população mundial, não só a população brasileira, mas a população ela tem envelhecido, né? Ela tem aumentado a expectativa de vida. Isso é atrelado a vários fatores, como melhoria da qualidade de vida, tratamentos, novos tratamentos. Então, a gente sempre vai observando a expectativa de vida da população, ela tem aumentado. E com esse aumento da expectativa de vida, tem surgido algumas doenças que a gente chama que são doenças do envelhecimento. Entre essas doenças estão as doenças neurodegenerativas. E aí é onde a gente vai encontrar a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer e algumas outras doenças neurodegenerativas, mas principalmente essas duas. A doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais frequente na população idosa. Em segundo lugar, a gente tem a doença de Parkinson. Mas então, o que seria essa doença de Parkinson? Ela é considerada como uma doença do movimento, uma doença que é caracterizada pelas alterações do comportamento motor que o indivíduo apresenta. Quando a gente vai observar um paciente que tem a doença de Parkinson, em geral, ele apresenta lentidão, dificuldade de iniciar um movimento, ele apresenta rigidez muscular, ele apresenta artralgia, tem dificuldade de deglutição, dificuldade na fala. Isso vai depender de que estágio, né, o indivíduo ele seja diagnosticado. Apesar de ser considerada uma doença do movimento, né, na neurologia, na área clínica, ela é considerada como uma doença do movimento, muitos pesquisadores nos últimos 15 anos vem mostrando que a doença não tem apenas como sintomas as alterações motoras, mas possuem várias outras alterações que a gente classifica como alterações não motoras. Então, os indivíduos também apresentam dificuldade no sono, prejuízos, né, da qualidade do sono, depressão, ansiedade, problemas de memória, problemas de aprendizagem. Então, a gente tem um outro conjunto de sintomas que também é inerente à doença de Parkinson, são sintomas da doença de Parkinson, mas que muitas vezes eles não são observados pela família ou levados em consideração, uma vez que muitas vezes a gente acha que esses sintomas eles são sintomas característicos do envelhecimento. E aí a gente pensa, bom, não, mas o indivíduo já tem 65 anos, 70 anos, é normal ele já ter esse outro prejuízo, né, cognitivo. Só que todos esses sintomas eles precisam ser analisados em conjunto. Se a gente pensar um pouco na história, né, os primeiros registros da doença de Parkinson na humanidade, eles datam de cerca de 2.000 anos antes de Cristo, quando os hindus lá já mencionavam, né, o uso do extrato de uma planta chamada Mucuna pruriens para tratar uma doença que, segundo os relatos, pareciam com a doença de Parkinson, porque essa planta ela é rica em uma substância que hoje é o principal medicamento utilizado para o tratamento da doença de Parkinson, que é a levodopa. Então, lá, ó, há quase 4.000 anos atrás, a gente já teria aí relatos. Outros relatos na história, eles vão acontecer, inclusive na Bíblia, a mulher encurvada, as características que aquela mulher possuía lá, pelo suposto milagre, né, da cura da mulher encurvada, e outros relatos, como o Papa João Paulo II, Hitler, e vários outros, alguns reis da nossa história, eles apresentaram a doença de Parkinson. Mas sempre que a gente vai observar, é uma doença que vai acometer idosos. É muito raro a gente ter uma pessoa que não é idosa apresentando a doença. Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença do envelhecimento, né? Mas algumas pessoas que não são idosas, elas também podem apresentar a doença.